Graça e paz, amados. Nos preparando para mais um devocional do canal Orando a Palavra de Deus. Assim Deus tem nos dado, tem nos concedido mais um dia na sua presença, mais um momento de nos alegrarmos, na presença de Deus, meditando na sua palavra, abrindo os nossos olhos espirituais para aquilo que ela quer nos dizer no dia de hoje. Então, quero compartilhar com vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 8. Eu bem esqueci de pegar minha água. Hoje eu estou num propósito, mas já senti a garganta seca. Então, vai falar no versículo 49 sobre a ressurreição da filha de Jairo. É uma palavra bastante conhecida no nosso meio evangélico, muito atual também. Eu considero atual porque o mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera nos dias de hoje, fazendo o impossível, aquilo que nós não conseguimos realizar através da nossa própria capacidade, força. Então, Deus age aqui de forma sobrenatural através da fé. Ele estava vindo com seus discípulos, ele tinha acabado de realizar um milagre através da fé daquela mulher que havia 12 anos que ela estava enferma, havia um fluxo de sangue, uma hemorragia no seu corpo, e no ato da fé dessa mulher não houve oração. Geralmente a gente ora para que o poder de Deus se manifeste, o milagre aconteça, e essa mulher, ela foi a decisão dela, a fé dela, o toque dela no momento de debilidade que fez o milagre acontecer. Não houve uma oração, ela viu que Jesus estava passando e ela pensou: se eu tão somente tocar a orla do seu manto, das suas vestes, eu serei curada. Ela tinha fé, ela tinha certeza, ela tinha convicção, e ela, com toda a sua debilidade, porque ela estava muito enferma, ela estava fraca, ela atravessou a multidão se arrastando e tocou. Então Jesus vinha de um momento em que ele disse ali: eu senti que de mim saiu virtude. Alguém me tocou, porque eu sei que de mim saiu virtude. E nesse momento em que houve a cura dessa mulher enferma do fluxo de sangue, ele ainda estava falando quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Alguém que trabalhava na casa do chefe da sinagoga, um homem religioso também, chegou com essa notícia: e tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. E ali, mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Olha que coisa incrível que a gente aprende aqui. No momento mais difícil que aquele homem estava passando, no momento de dor, alguém chegou com uma notícia pior ainda. Ele tinha ido até Jesus para pedir a ele que fosse até a sua casa para curar a sua filha. Havia ainda no coração daquele homem uma fé, havia ainda no coração daquele homem uma esperança, enquanto a sua filha estava definhando, estava pronta para morrer, porque não havia mais recursos, tanto de conhecimento da medicina, não havia mais o que fazer naquele caso, naquela situação. E mesmo assim, ele, com o coração cheio de fé, o pai daquela menina foi até Jesus. E enquanto ele estava falando, alguém chegou com uma notícia que ele não queria. Ninguém quer uma notícia, receber uma notícia de um falecimento de um filho. Então, alguém sempre usado às vezes pelo inimigo,
vai trazer uma notícia de falecimento do seu milagre, do seu projeto, de alguém que você ama, de algo que você se empenhou e acreditou e se envolveu em realizar, e falar para você assim, ó, isso aí não tem mais jeito não. Com todos os recursos que você tem, eu não vejo solução para isso. Ou então virar para você e falar, isso aí não é para você. Isso aí não é para você. Isso aí é para alguém mais capacidade para poder fazer, sabe? Alguém vai trazer uma palavra que está fora do projeto, do propósito de Deus, para desanimar o teu coração. Quando você está no caminho, você até levou para Jesus a sua demanda, aquele homem tinha ido até Jesus e ele recebeu essa palavra. Aí engraçado que a palavra muitas vezes vem de quem convive. Alguém da nossa convivência, alguém do nosso meio vai dizer para você, ei, já era isso aí já era, isso aí não vai funcionar, pode funcionar para outra pessoa, para você não, sabe? Então ali chegou alguém assim, dando essa notícia para aquele pai. E aí Jesus, ouvindo isso, ignorou completamente, porque quando o dono do milagre chega, não importa as outras vozes, o que diz a teu respeito, o que diz a respeito da situação que você está passando e que você está vivendo. Quando o dono do milagre ouve o seu pedido, aleluia, olha o que diz aqui. Ele disse, Jesus, não temas. Primeira coisa, quando você recebe uma notícia que vai impactar você negativamente, Jesus está dizendo para você, não temas diante do que os seus olhos estão vendo, diante do que os seus ouvidos estão ouvindo, diante da notícia que estão lhe trazendo. Não temas. Foi a primeira coisa que Jesus direcionou a esse pai. Crê somente e ela será salva. Aleluia! Já é motivo suficiente para você começar a glorificar a Deus com essa palavra. Olha que coisa linda! Não temas, crê somente. Somente tenha fé, somente acredite que você está diante do autor do milagre. E aqui diz, ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. Olha que coisa maravilhosa que tem nessa revelação. Casa é lugar de intimidade. Você não leva para dentro de casa quem você não conhece. Você não leva para dentro de casa a multidão. A multidão pode até conseguir falar do lado de fora, mas quando você entra na sua intimidade com Deus, aleluia, Ele barrera as vozes da multidão, a voz daquele que traz a notícia de morte, não tem acesso à intimidade, porque a intimidade traz uma privacidade. Oh glória, você pode glorificar o Senhor. E ali na privacidade, aonde os olhos dos curiosos não podem penetrar, Jesus vai selecionar quem vai participar, quem vai ser testemunha do milagre dentro, na intimidade, na privacidade. Lá fora tinha uma multidão esperando o cortejo, entre aspas, do enterro, do velório. Naquela época, pessoas eram contratadas para chorar e prantear o defunto. Era uma profissão. Então estava assim de gente para chorar no velório, para enterrar o sonho, o projeto, a vida de alguém. Mas quando Jesus chama para a intimidade, quando Jesus chama para a privacidade, o secreto, a intimidade,
é para os de dentro. E aí Jesus selecionou quem foi com ele para a intimidade, os discípulos, aqueles que caminhavam com Jesus, que presenciavam os grandes feitos do Senhor e criam, sabe? Então Jesus selecionou quem está na intimidade, quem está na privacidade. Ali entrou Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. Aleluia! E disse: todos choravam e pranteavam lá fora. Mas ele disse: não chores. Jesus está dizendo para você nessa hora: não chore, não haverá enterro, não haverá velório, não haverá um fim trágico, não haverá projetos engavetados, não haverá vida dizimada, não haverá enfermidade para a morte. Jesus fala: não chore, ela não está morta. Só um minutinho. Thalia, bom dia, pode trazer uma água? Eu esqueci. Aí, por gentileza, aí, o que a gente aprende aqui? Olha o que Jesus fala: não chore. Primeiro ele fala: não tenha medo, crê somente, leva você para o lugar da intimidade, para o lugar da privacidade, enquanto todos estão preparando, aleluia, para te ver viver o pior momento da sua vida, o pior momento de você sepultar aquilo que foi promessa. Aí Jesus fala: não chore, não chore, não está morto. Sua filha não está morta, não está morto seu projeto, não está morto aquilo que eu te prometi, não está morto aquilo que eu te confiei, não está morto aquilo que eu te dei, não está morto aquilo que eu coloquei na sua mão. Não morre, mas apenas dorme. Existem projetos em stand-by que parece que estão mortos. Existem situações na nossa vida que parece que é o fim, mas Jesus está dizendo: calma aí, eu cheguei, te chamei para o lugar da intimidade, afastei os olhos curiosos, ninguém vai ver aquilo que no secreto você me pede, aquilo que no secreto eu estou realizando, oh glória. E aí Jesus fala: não está morto, está dormindo, está hibernando, está sendo acalmado, sabe assim, Jesus está acalmando o ambiente, está te preparando para aquilo que não está morto. E muitas vezes quando dorme, aleluia, confunde, sabe? Mas Jesus disse aqui que não estava morto, mas dorme, porque não existe morte para o Deus vivo. Não existe, que até o que está morto Ele faz ressuscitar, até o que está morto. E riram-se dele. Riram-se dele. Sabe por quê? Porque mesmo Jesus chamando para o secreto, mesmo Jesus chamando para a privacidade, para o particular, vai ter sempre alguém, olha, de ouvido atento, quando vê um silêncio, aquilo que não está sendo visto aos olhos dos curiosos, o ouvido parece que fica aguçado. Pessoas vão aguçar o ouvido para tentar ouvir o teu gemido, o teu choro, o teu sofrimento. E aí, quando eles ouviram aquela palavra daquele que pode e que faz, os que estavam fora da intimidade são os que zombam. Não esqueça disso. Nem todo mundo que caminha com você está disposto, está preparado e está querendo ver o seu processo, seu milagre, aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então eles riram e zombaram porque sabiam que ela estava morta. Essa é a diferença de quem vive pelos olhos.
de quem vive de fora da intimidade, de quem não participa dos projetos que Deus colocou na sua vida. Eles vêm de uma maneira, e se você chamar para dentro da intimidade, do particular, do secreto, vão zombar, vão rir, vão tirar você do propósito e da visão. Com quem você está andando hoje? São com os que zombam ou com os que Deus chamou para a intimidade, para estar contigo? Existem poucas pessoas que Deus seleciona para nos abastecer espiritualmente. Não podem dar a você o que não receberam de Deus. Aquela multidão estava vazia. Aquela multidão estava ali por um propósito diferente, o propósito do fim, do enterro, do sepultamento. Mas mesmo assim haverá os ouvidos aguçados. Por que ela está tão quieta? Por que ele não está falando mais sobre isso? Por que ele não declarou ainda e não aceitou esse fim trágico, essa separação? Por que não aceitou? Então, quando ouvir algo diferente do que Deus está produzindo, vai zombar, vai rir, vai escarnecer, vai dizer que é diferente, vai dizer que não há vida aí, mas existe vida. Aonde Jesus coloca a mão, o ambiente que Jesus chega, o ambiente que Jesus está, a vida. A vida. E aí, entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta. Em voz alta. Aí o Senhor fez questão que fosse em voz alta. Você vai tocar trombetas de Deus antes do milagre, porque haverá um momento certo dessa trombeta ser tocada, sabe? E haverá, Thalia, você pode trazer uma aguinha para mim? E haverá assim, olha, menina, levanta-te. Aleluia. Menina, levanta-te. Oh, glória. Aleluia. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou. E ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu a ninguém contasse o que havia de acontecer. E aí, pensa que tem coisas que Deus vai fazer no secreto, no particular, na intimidade. O milagre vai ser visível. Porque na mesma hora ela se levantou, não houve mais sepultamento, não houve mais choro, pranto, não houve mais perda, derrota e fracasso. Aquela casa voltou a ter alegria. Aquela criança devia ter em torno de 12 anos. Olha que coisa linda. Ela se levantou na hora. Imediatamente diz. E ele mandou que lhe dessem de comer, sabe? Ali o milagre foi visível, seria visível. Mas tem coisa que Jesus, ele aborrece a ele. O que aborreceu ao Senhor? A zombaria, os risos, a multidão zombando, rindo e dando notícia contrária. Então, tem coisas que as pessoas vão ver, vai ser muito visível que foi um milagre. Será aclamado o milagre por si só.
só, o milagre por si só vai ter voz. O milagre por si só vai falar e calar as multidões. Então ali ele disse que, sabe, não fale, não conte a ninguém o que tinha acontecido, porque tem pessoas que não merecem nem ouvir a história. Nem ouvir a história. E o milagre vai falar por si só. Você crê? Você recebe essa palavra? Eu creio e recebo. Você crê e você receba. Essa palavra não chegou até os seus ouvidos em vão. Não chegou até você por nada. Tem um propósito, tem um motivo, tem um caminho. Então você receba essa palavra. Deus está falando contigo profundamente. De áreas na sua vida que já morreram, de projetos que já foram sepultados aos olhos carnais. E quem está de fora não vai participar do teu momento de angústia, de agonia, de sofrimento. Aqueles que chegaram para dar uma palavra para acabar de te ferir, de te matar, não vão participar, vão ficar de fora. E aí o seu milagre vai gritar. O seu milagre por si só vai falar. E você, ó, como filho e filha do rei, né? Tem que andar assim como, né? Só ele vai falar. Você não vai abrir essa boca, não. A multidão sim vai se calar. A multidão sim vai baixar a cabeça. Os que zombaram vai pegar o caminho, a tangente de saída de tanta vergonha que o seu milagre vai causar. Aqueles que zombaram vai falar por si. Vamos orar a palavra de Deus? E hoje a palavra de Deus será orada, será essa, o milagre da ressurreição. Olha que canequinha bonitinha, olha. Comprei uma para minha neta. Não, aliás, comprei. Eu falei, ai, fiquei com vergonha, né? Falei assim, vou comprar uma para mim, mas vou dar uma para minha neta. Aí ela gostou, eu aproveitei e comprei para mim, sabe? Vamos falar com Jesus. Paizinho, nós te glorificamos, nos alegramos na tua presença, recebemos essa palavra rema, a palavra que cura, que traz transformação, que tem vida. A tua palavra tem vida e só viverão milagre aqueles que estão na intimidade, aqueles que o Senhor chama para privacidade. Senhor, muito obrigado, porque aquilo que o Senhor, aquilo que nós falamos, aquilo que nós recebemos no secreto, publicamente, irá por si só falar. Jesus, te agradecemos desde já, Senhor, porque quando nós colocamos uma causa na sua mão, nós temos a certeza da vitória. Senhor, aquele homem foi até a ti e jamais de mão vazia ele voltou. Jamais ele voltou de mãos vazias, Senhor. Naquele dia foi o dia, aleluia, que o Senhor entrou na casa dele para operar o maior milagre, Senhor. Oh, Jesus, obrigado. Nós recebemos o Senhor na casa do nosso coração, na nossa vida, na nossa família, Jesus. Nós recebemos o Senhor nos nossos projetos, colocamos na mesa, colocamos aqui na mesa. Colocamos na mesa, Senhor, todos os nossos projetos, sonhos, as nossas dificuldades e queremos, ó Deus, que o Senhor seja, Senhor, o autor. Pode rasgar o nosso projeto, Senhor, e fazer o melhor. Pode acrescentar o que nós não pedimos na oração. Pode colocar, Senhor, essas causas Senhor, na ordem que o Senhor quiser. Talvez a ordem que a gente colocou não seja a ordem adequada. Talvez a ordem que o Senhor quer que os projetos vão acontecendo não seja do jeito que a gente sonhou e talvez não faça sentido nenhum para a gente, mas queremos colocar nas suas mãos. Vem, Espírito Santo, vem.
vem nos abastecer. Te chamamos para o secreto, te chamamos para a intimidade, fechamos a porta da nossa intimidade para a multidão, para os curiosos, Senhor. Obrigado, Jesus. O Senhor é a nossa rocha secreta. O Senhor é o Deus da nossa casa. A nossa casa espiritual é o lugar da privacidade, aonde só o Senhor tem acesso, aonde só o Senhor, Pai, pode dar a última palavra. Assim, Deus, eu entrego a vida desse que ora comigo, dessa que ora nesse momento, em tuas mãos, Senhor, te glorificando, te louvando, te bendizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Assim nós cremos, oramos a palavra de Deus, que tem vida, que é alimento e que já está encontrando esse coração, Senhor, que é teu. Senhor, vasculha essa casa espiritual, e se houver algo que não é seu, essa pessoa abre o coração para que o Senhor venha remover, para que o Senhor venha tirar todos os obstáculos, todo o mal da vida dela. Ela se levanta agora, como Talita Gumi levantou, como aquela criança se levantou da morte para a vida, trazendo paz ao coração dos seus pais. Que nós nos levantemos agora com a fome espiritual, porque, Senhor, quando o Senhor trouxe ela da morte para a vida, o Senhor mandou que alimentasse. O Senhor é o nosso alimento, o Senhor é a nossa comida espiritual todos os dias, para nos fortalecer, em nome de Jesus. Assim eu oro, te agradeço, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Deus é contigo, é comigo, é conosco. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Até o nosso próximo devocional, assim Deus querendo, permitindo. Amém?